gostaria de saber pessoal, gostaria de saber do meu opositor qual será o comportamento dele diante da campanha salarial, já que estamos debatendo esse tema, tendo um cidadão como secretário-geral que é contra a greve, demonstrou isso inclusive na última, e que o companheiro tem demonstrado que é a favor da greve. Qual vai ser o comportamento de Vital na campanha salarial, tendo uma contradição de ter lá como secretário-geral, no comando geral da FENTEC, um companheiro que trai os trabalhadores, não votando, com um aumento injusto do Postales, e que, consequentemente, a exemplo do que aconteceu esse ano, deverá indicar também que não haja greve, porque faz um jogo duplo com a direção nacional da empresa. Qual o comportamento do companheiro nesse sentido? Companheiros, muito boa pergunta também. Eu gosto das perguntas como assim. Veja bem, na nossa federação, a FENTEC, tem 31 sindicatos filiados. Gostaria de esclarecer ao trabalhador que o senhor Rivaldo Talibã sempre foi criticado pela nossa oposição. Toda vez que ele traiu a categoria, nós mostramos para o trabalhador que ele está errado, e dizer também que ele não representa nenhuma base. Ele está lá na FENTEC porque os sindicatos ligados à CUT e à CTB colocaram ele lá. Não foi nós que colocamos ele lá, foi os sindicatos ligados à CUT e à CTB que colocaram ele lá na cabeça, através do Sindicato de São Paulo, porque ele é da base de São Paulo, na qual a FINDEC dirige o sindicato. Então, dizemos aos trabalhadores, com muita tranquilidade, que não depende de uma única pessoa. Todo mundo sabe que os acordos coletivos da categoria são votados pela maioria dos sindicatos. Muito diferente do que a FINDEC fez no acordo passado, onde 5 sindicatos foram lá e assinaram um péssimo acordo de JIP. E os 31 da FENTEC foram contrários, porque sabia que a JIP era uma enganação, era ruim para o trabalhador, né? Mas a FINDEC, fazendo o joguinho da empresa, foi lá e assinou e prejudicou toda a categoria. Então, nós temos que ser bem honestos com o trabalhador, explicar como é que funciona esta correlação de força, porque o acordo coletivo é assinado com a maioria dos sindicatos. Por isso, que nós defendemos estar na FENTEC hoje, porque tem 31 sindicatos filiados, alguns sindicatos da FINDEC, sabendo que o registro foi cassado, irão vir para a FENTEC fortalecer a luta nacional, para que a categoria tenha êxito nessa campanha salarial. Bem, companheiros, eu acho uma contradição imensa na intervenção do companheiro em resposta ao que nós perguntamos, porque se os companheiros lembram muito bem na greve passada, os sindicatos da FINDEC ficaram em greve e a maioria dos sindicatos da FINDEC permaneceram em greve junto com a FINDEC. Aí eu não sei, se é uma federação que não existe, como ele dizia aí, de fato está fazendo a luta, porque a maioria veio com a FINDEC, permaneceu a greve e foi onde deu de fato um resultado positivo na nossa campanha salarial de 2015. Temos que ser justos, temos que ser coerentes com o nosso discurso. Nós temos que, mais uma vez, a prática, meus companheiros, Max, é a provação, é o atestado da teoria. Não adianta sermos teóricos e não sermos práticos. Nós precisamos, evidentemente, fazer uma reflexão, verificar um passado muito recente. Não adianta vir aqui para o debate com bravatas, querer ser o bambam, mas que, na verdade, historicamente, os registros comprovam isso, os registros estão claros. A FINDEC comandou, deu qualidade à greve o ano passado, a nossa negociação, e se fosse a exemplo dos companheiros que aqui defenderam, o companheiro teve inclusive um papel muito importante aqui na nossa Assembleia, que comigo defendeu a greve, aqui dividimos o tempo aqui no estado do Rio Grande do Norte, mas os companheiros que hoje apoiam o shampoo, que fazem parte da FENTEC,
foram contra a greve. Lá em Mossoró foi quase unânime, os mesmos companheiros que hoje estão apoiando a Chapa 1 e que, consequentemente, diretamente, a federação, diretamente, que o companheiro já se demonstrou aqui, que disse que tem problema com o secretário-geral, mas que não tem problema com a FETEC. Então nós achamos uma contradição nessa discussão e precisa que os companheiros reflitam sobre isso, porque as discussões têm que ser aqui na base. Foi o mesmo companheiros que estão lá apoiando o Shampoo, que numa paralisação que tivemos aqui anterior, queria ir negociar o término da greve de forma compulsória com a direção da empresa. Então hoje não dá para ter dois pesos e duas medidas, tem que ser o preto do branco. Pronto, a última rodada, a última pergunta de Vital para Moacir. Já aconteceu? São três. É a terceira pergunta. Sim, a terceira pergunta. Moacir já fez duas. Mas eu consigo fazer Você já fez duas. Não, o Moacir vai poder fazer também. Deixa eu ver É a terceira rodada de perguntas. Agora vai ter uma rodada aí, vamos cada um. Aqui, foi assim. Calma. Eu vou dar cada um agora. Moacir, ele terminou esse curso dele com uma pergunta. Mas aquilo é uma réplica. Entendeu? Fala no microfone. Calma. Alguém fazia a pergunta para ele. Quem que eu diga a pergunta que eu fiz para ele? Ele fez para você também. Ele já fez para você. Ele fez para você também. Moacir, quem perguntou? Então, para decidir. Calma. Para decidir, na terceira rodada, vamos eliminar a réplica para não ficar confuso. Então, Vital faz a Fala no microfone, Nós já tivemos duas rodadas, onde já realizou duas perguntas e o Moacir realizou duas perguntas. Agora vamos entrar na terceira rodada, iniciada pela pergunta de Vital, com resposta de Moacir e réplica de Vital, e posteriormente de pergunta de Moacir. É uma pergunta para cada um. Uma solicitação que parte dos candidatos é o silêncio. É porque, devido à limitação do tempo, aí só tem até a réplica, não tem a tréplica. É por isso que é uma solicitação dos candidatos, um pouquinho mais de silêncio durante as perguntas, respostas. Porque o pessoal está aflorando aí os ânimos. Vamos controlar aí. Então vamos passar para a última rodada, iniciando com a pergunta de Vital. Moacir, todos sabemos que foi aprovado recentemente uma lei de periculosidade para os motociclistas dos Correios, né? E o Correio sorrateiramente está pagando e descontando, né? Então nós gostaríamos de saber qual a sua proposta com relação a esse tema. Boa pergunta. Quero parabenizar o companheiro pela pergunta e quero dizer assim, logo na introdução, de que estão se ferrando os companheiros, porque então vai ser reduzido o imposto de renda, vai sobrar para o trabalhador aí. Está entrando e está saindo e vai, no final, a contabilidade vem para a gente. Companheiros, a gente vê aqui a dificuldade que a gente tem de fazer um debate. Nós estamos aqui estamos aqui no debate onde temos um público distinto, chapa 2, chapa 3. E nós temos dificuldade nesse diálogo. Imagine se estivesse lidando com o público dos Correios lá fora. Então temos que ter muito controle, e eu acho que passa também essa questão do entendimento das regras do jogo. Nós não podemos ser desobedientes, nem no debate, nem desobedecer o estatuto da entidade, nem desobedecer as regras, que faz parte do entendimento. Bem, nós temos uma proposição muito clara, nós defendemos qualquer proposição que seja favorável aos trabalhadores. Inclusive, essa questão do adicional de risco. Nós tivemos a coragem, na última campanha salarial, tentar estender o benefício do adicional de risco para o atendente comercial. Porque os companheiros hoje estão muito expostos aos perigos, aos assaltos nas agências.
além de outras exposições internas, o estresse que os companheiros lidam com dinheiro, isso é muito natural. Então estamos aqui tranquilos, porque não vamos ter uma gestão, claro, voltando ao passado, uma gestão com uma visão de futuro, mas com os reflexos da nossa luta do passado. Eu acho que a política tem que se fazer dessa forma. A política tem que se fazer como se conjuga o verbo. Observando o passado como referência, vendo o que está acontecendo no momento, no aqui e agora, que não tem sido muito promissor para nós. Falam-se muito nas obras palpáveis, mas esquece a luta dos trabalhadores, e com uma perspectiva de um futuro promissor para a classe trabalhadora dos Correios do estado do Rio Grande do Norte, principalmente os companheiros da área operacional, OTTs, motoristas, atendentes e carteiros. Bom, eu sinceramente não entendi muito a resposta, mas gostaria de dizer para os colegas que quando ocorreu o fato do sindicato, da direção dos Correios, pagar e tirar, nós do CDD Lagoa Nova chamamos o sindicato no setor e perguntamos qual seria a atitude do sindicato frente a essa dificuldade. O Shampoo falou que não sabia do que se tratava. Eu expliquei para ele que estava pagando, estava tirando. Expliquei tudo bonitinho para ele, né? Aí ele disse assim: Vital, eu queria que você me ajudasse. Sinceramente, eu não sei o que fazer. Aí eu falei: Shampoo, se eu montar o processo para que os motociclistas tenham direito, você, o sindicato, encaminhou a ação coletiva. Isso na reunião setorial, na frente de todos os colegas do setor. O Shampoo disse: Vital, monte o processo que nós vamos entrar. Aí eu fiquei uma semana matutando, juntando documentos. Montei um processo redondo, ótimo. Aí liguei para o Shampoo, marque com a advogada do sindicato, que eu quero apresentar o processo que eu montei para ela ver se está bom. Aí marcamos uma reunião, veio a advogada do sindicato. Ela disse: nossa, você é formado em Direito, muito bom esse processo. Aí eu falei: pois é, doutora, mas está faltando duas coisinhas aqui. Primeiro, colocar aquela puxação de saco do juiz, né? Excelentíssimo doutor, senhor, tem que puxar o saco do juiz para ele dar, né? E embaixo, a senhora colocar um pedido de liminar para garantir o direito imediato. Ela disse: isso mesmo, muito bem. Aí eu falei: Shampoo, nós temos um acordo de cavaleiro? Tem acordo. Doutora, vai entrar com ação coletiva? Vou entrar com ação coletiva. Peguei essa mesma ação, encaminhei para a Fintech, demorou um tempinho, a Fintech ganhou a ação coletiva. E o Shampoo entrou com essa ação para apenas 3 motociclistas, um deles é diretor do sindicato, e deixou quase 120 motoqueiros a ver navio chupando dele. Terceiro e outra pergunta, lá vai junto. Não tem trepa, é só réplica. Você já fez a réplica. O companheiro tem que se ligar. Companheiros, a minha pergunta vai ser baseada na réplica do companheiro. Eu lamento profundamente, porque nós ganhamos e perdemos. A FENTEC ganhou e perdeu por irresponsabilidade do secretário-geral da FENTEC. Em segunda instância, faltou na audiência, não teve ninguém da FENTEC, e por isso todos os motociclistas do Brasil estão prejudicados hoje. Então são verdades que tem que dizer aqui em público, inclusive aos companheiros de todas as chaves. A audiência em segunda instância aconteceu e foi julgada a revelia por ausência da FENTEC nesse processo. Então gostaria que o companheiro dissesse como o companheiro se sente hoje representado por uma federação que comete um erro grotesco como esse, que se diz que como eu disse aqui, a Coca-Cola do deserto, mas o Talibã já está demonstrando que foi contra o aumento foi a favor do aumento da taxação dos trabalhadores, e agora faltou uma audiência muito importante de beneficiar os motociclistas de todo o Brasil. Dá para falar, tá? Vamos pro estado que está com a vitória em primeiro lugar. Companheiros, gostaria de terminar minha fala, né, da outra. O Shampoo entrou com a ação para apenas 3 colegas, e essa ação foi exitosa, foi vitoriosa, e tem 3 colegas, um deles é diretor do sindicato, recebendo seu desconto. Isso daí é muito importante colocar. Com relação ao que o colega Moacir disse,
que eu não defendo, sou um crítico ferrenho do rival Talibã, porque ele é de fato um traidor, mas a informação que nos foi passada pela Fintech não está batendo com o que o colega Moacir disse. Teve várias audiências, todos motociclistas sabem disso, tiveram umas 10 audiências, certo? Porque a empresa, não sei o que aconteceu lá, acho que teve algum agrado lá para o juiz, e sempre enrolando. Uma nova audiência. Quem é motoqueiro sabe disso, que nós estamos acompanhando isso ali rotineiramente, certo? Então, o que aconteceu? Nesse monte de audiência que teve, sempre protelando, vai ter outra nova audiência daqui tantos meses. Aí quando o TST lá ficou encurralado, que não tinha mais como eles protelar, o que eles fizeram? Ah não, peraí, o funcionário errou. Essa ação aqui foi entrada na vara errada, teria que ser entrada naquela e foi entrada nessa. Mas nós deixamos claro aqui, o TST tem documentos, viu? Quem quiser ver se o que eu estou dizendo é verdade, nós mostramos. Disse o seguinte: como houve um erro aí por parte do funcionário, os trabalhadores não vão ter prejuízo nenhum, só que essa ação tem que ser entrada novamente no local correto. Então, através de documentos, a informação oficial que nós temos é essa. Nada de faltou em audiência, isso daí está muito mal explicado. Isso está me parecendo o samba do crioulo doido. Não dá para entender. O processo foi arquivado. Como ele termina a sua fala, exatamente dizendo, tem que entrar com um novo processo. Então, se errar, entrar com um novo processo, porque não existe processo. O processo foi arquivado na segunda instância por ausência do secretário-geral ou de alguém delegado por ele, para que estivesse presente nessa audiência. Eu acho isso uma irresponsabilidade, e é por essa e por outras razões que eu não defendo a permanência do nosso sindicato filiado à nossa federação. Muito tranquilo, que aqui, se você tem uma federação, uma central, que é uma orientadora política de uma instituição sindical, e comete uma atitude desse tipo, essa federação não serve para representá-la, para orientar o sindicato. E é por isso que eu digo, companheiros, precisamos ser muito atentos a essas ações. Porque me estranha um companheiro que pretende assumir um posto de presidente do sindicato, não está atento a essas informações. São fundamentais para o bom-estar da gestão sindical aqui no estado do Rio Grande do Norte. Que estejamos atentos a todas as decisões, a todas as atitudes, seja de federação, inclusive o que está acontecendo pelo Brasil e pelo mundo. Nós temos que ter posicionamento, nós temos que nos posicionar diante da crise. Eu lamento que os companheiros ficam nervosos quando a gente fala a verdade, mas a verdade tem que ser dita. Mas eu estou aqui para falar a verdade. Enfrentei tempos ruins na ditadura, carreira de polícia, já enfrentamos essa empresa, a direção da empresa, não é agora que vamos fugir da raia. Estamos juntos e vamos ter vitória no dia 3 de julho, com a eleição da Chapa 2. Antes de a gente passar pela última fase, o Ricardo quer dar os agradecimentos. Pessoal, o debate agora está encerrando, certo? Logo mais os dois também terão oportunidade, mas eu quero agradecer, quero também que ele se levante também aí, porque quem ajudou a fazer a pauta, né, desse debate, né, que fez o contato, né, a interligação entre os candidatos da Chapa 3, da Chapa 3 e da Chapa 2, foram apenas carteiros lá do CDD Lagoa Nova, pessoas que estão preocupadas realmente com a empresa. Eu falo aqui como representante de uma chapa, mas falo como carteiro. E uma coisa eu digo para vocês, isso aqui é muito importante, porque esse debate é algo rico para a nossa empresa, é algo que vai nos trazer um esclarecimento futuro, certo? Infelizmente a Chapa negou, certo? Eles emitiram uma nota no Facebook em nome do sindicato, não em nome de Chapa, certo? Dizendo que não foram convidados, certo? E isso é uma inverdade. Nós temos prints, né, fotos de conversas, né, convidando eles. Se alguém tiver dúvidas, é só mandar o WhatsApp para a gente que a gente passa
essas conversas para vocês, certo? E não só isso, nós solicitamos também a sede lá do sindicato aqui do Sintec RN, e eles não deram nenhuma resposta quanto a isso, né? Assim, eles olharam o celular, leram, né? Mas não deram nenhuma resposta plausível. Por isso, está sendo aqui feito hoje esse debate, um debate que é louvável. Nós aqui agradecemos aqui a todos, né? Eu quero também passar para a Eric, para depois passarmos para os candidatos. Quero estender também meu boa noite a todos que aqui compareceram, né? E como o Ricardo mencionou, reforçando, a nossa iniciativa surgiu realmente da coletividade do CDD, né? As próprias pessoas que não são membros de chapa, são apenas pessoas interessadas em ouvir as propostas, saber mais quais são os planos de ambas as chapas. Contávamos até com o Shampoo para que ele explanasse o que ele pretende fazer ainda, né, com o sindicato daqui para frente. Como o Ricardo mencionou, já está sendo divulgado aí em WhatsApp, em todas as mídias, os prints das conversas, onde ele foi tanto convidado, foi avisado sobre o debate, foi avisado quanto à nossa solicitação, né, nosso requerimento para utilizar a sede. Bem posteriormente ao nosso pedido, foi que ele disse que sim, seria liberado quando nós já tínhamos conseguido o Sinai, né, estava disponível. Aí só depois disso foi mais uma artimanha que infelizmente foi utilizada, né, para levantar falsos, injúrias contra as duas chapas, né? Agora o que eu queria mencionar é que, acima de tudo, acho que, embora cada um tenha a sua opinião pessoal, alguns aqui membros de chapas diferentes, mas algo nós temos bastante em comum: insatisfação com a gestão atual. Isso nós temos. Então, é fundamental que todos nós passemos a combater esse tipo de atitude que a empresa está fazendo junto com o sindicato, de permitir que só o sindicato, Shampoo e sua turma, por meio de reuniões setoriais veladas, que na verdade são meios de ter acesso à categoria, de só eles poder utilizar tempo, palavras para infiltrar, né? Vou usar o termo infiltrar mesmo, porque são ideias maliciosas. No nosso CDD mesmo, há uma semana, na quinta-feira, o carro de som parou exatamente onde é a área de carga e descarga, aqui do setor Lagoa Nova. Não acredito, não. Um privilégio que só é concedido, nós sabemos porque é a chapa 1. Reuniões setoriais, na verdade, não estão sendo dirigidas por membros do sindicato. Na Zona Norte mesmo, os membros que são da chapa é quem estão dirigindo, quando as reuniões setoriais deveriam ser dirigidas pelos membros do sindicato, não dos prospectivos membros que compõem a chapa atual. Então, em suma, mais uma vez agradecer a todos, né? Por mim, foi de alto valor, de muita qualidade esse debate. Teve uns momentos de ânimo, assim, a flor da pele, que é natural, acontece naturalmente, mas foi muito enriquecedor. Eu acho que ajustou a visão de muitas pessoas e levantou, mostrando assim que realmente nós precisamos, para esses próximos anos, que serão anos de muita luta, de muita guerra, onde os nossos direitos como trabalhadores serão muito atacados. Nós precisamos de um sindicato forte, que tenha garra, tenha vontade de lutar, e não só de manter o que nós já possuímos, mas conseguir avanço. Nós estamos precisando disso, melhoras, estamos precisando avançar como categoria setista, não só no RN, mas em todo o Brasil. Pessoal, antes de eu passar para a fase final, onde os candidatos terão a oportunidade de resumir cada um no debate, eu gostaria de falar algumas coisas que devem ser consideradas nessa reunião. Por exemplo, sindicato forte, briga de federação. Então, a palavra-chave é união. União de quem? Da categoria. Porque, por exemplo, quando as duas federações estavam brigando por data de quem queria fazer a greve ou não, a greve, pelo menos aqui no Rio Grande do Norte, não saiu. Então, quando a categoria reconheceu sua força na greve pela PL, a greve saiu, independente do que a federação e o sindicato coisavam, defendiam. E a federação e o sindicato, eles têm poderes para nos representar, mas a força é nossa. É como uma ilustração que eu vou contar aqui, que um sábio na Grécia, que respondeu as perguntas de todo mundo,
Então foi desafiado por um jovem impetuoso. Ele pegou um pássaro, colocou na mão e disse assim: eu vou pegar esse sábio. Eu vou perguntar se esse pássaro que está na mão aqui atrás, se ele está vivo ou se ele está morto. Se ele disser que está vivo, eu esmago e solto o pássaro. Se ele disser que está morto, eu solto o pássaro vivo. Então, ele chegou e fez uma pegadinha, né? Ele disse: sabe, esse pássaro que está aqui na minha mão, ele está vivo ou está morto? Aí o sábio disse: meu filho, a resposta está na sua mão. Foi o que as campanhas salariais mostraram para a gente, que independente do que se posicionou o sindicato ou a federação, a resposta está nas nossas mãos, está na nossa força, está com a nossa força. Por exemplo, como a última greve que aconteceu aqui, o sindicato tinha um posicionamento, mas a categoria decidiu por outro. Por quê? Porque a força, como diz o Capitão Planeta, que é o qual daí que gosta de assistir, é desenho, a força é de vocês. Eles nos representam, mas eles nos representam com orientações nossas. Ok? É isso aí, agora vamos para o sorteio para quem começa primeiro. E como sempre, o maior aluno fica pelo segundo. Mostre, então, você tem 3 minutos para fazer as considerações sobre o debate. E fazer sobre 3 minutos. Pessoal, eu quero, acima de tudo, parabenizar o nível do debate. Lógico, como foi dito aqui pelo mediador, que tem momentos de exaltação, isso é natural, nós estamos num processo de disputa. Agora, sem perder o respeito, acho que o respeito é fundamental. Quero agradecer ao companheiro Vital, estamos aqui à disposição, quero agradecer aos componentes de todas as chapas, as 2 chapas, no caso aqui, não sei se tem alguém da chapa 1 que deveria ter vindo, pelo menos algum telespectador, o Betão está conosco, né? Está conosco. E dizer que é importante que iniciativas como essas fossem seguidas por todos os CDDs, por todas as grandes unidades dos Correios aqui no estado do Rio Grande do Norte, que proporcionasse aos candidatos, aos prepostos ao cargo de presidente, a direção de conduzir os trabalhos do sindicato para o próximo cliente, que tivesse esse debate com a categoria. Porque é importante, nós lamentamos a ausência. Nós lamentamos a ausência, inclusive, as mentiras que são impetradas sobre a minha pessoa e também sobre a pessoa de Vital, através do material de propaganda. A chapa da situação, mas parece uma chapa de oposição que está em situação de muita desvantagem. Eu espero que ela ache que está mesmo em desvantagem, né? Porque usa de um subterfúgio de baixo nível, e isso aí demonstra a ausência do candidato a presidente da chapa 1, o Champuzen, que dizer não tem nada, que deveria estar aqui, não tem coragem de travar um debate com a categoria, não tem conteúdo. Meus companheiros, anda dizendo aí que você pegou um sindicato com 400 sócios. Se nós temos comprovação, estou com uma lista, eu conduzi o processo da última eleição, votaram, tinham aptos a votar, o Vital deve lembrar disso, 741 sócios desse sindicato. Votaram 668, tem uma ata que deu posse a ele que diz isso, feita lá no Ministério Público. Aí o cara queria agora disseminar mentiras com a categoria e dizer que recebeu, nós vamos impetrar. Aí que está sendo gravado, nós vamos impetrar o Detran para saber o que houve com o carro. Eu não levei o carro para casa, nem o diretor levou, disse que recebeu só o carro do sindicato. Vamos saber fazer busca e apreensão desse carro, saber onde ele está, quem comprou e quem vendeu esse carro do sindicato. E o cara está dizendo que comprou um carro, usou até o ano passado. Uma das viaturas foi comprada na nossa gestão. Disse que agora não servia mais para ele. Então tudo bem. Quem acusa tem que ter o ônus da prova. Não adianta acusar, fazer acusações vazias. Esse é um discurso falacioso que hoje é usado pela extrema-direita do nosso país, e nós lamentamos que esteja sentado na cadeira do presidente do sindicato alguém com um discurso troncho, contrário à realidade
do nosso povo. Então, companheiros, muito tranquilo. Quero que os companheiros avaliem profundamente. Os companheiros que já definiram pela chapa 2, os companheiros que estão na chapa 3 podem também mudar de opinião, não tem nenhum problema. Estamos aqui à disposição para que, se quiserem dar essa condição de votar conosco, estamos à disposição, fazer uma gestão para frente, voltada para o bem-estar da classe trabalhadora. Forte abraço, vamos à vitória, com o medo da vitória, com o medo da vitória. Pessoal, primeiramente agradecer do fundo do coração a cada um de vocês por esta oportunidade, que isso eu acho que no Brasil foi o primeiro sindicato a ter uma iniciativa e ter um debate entre os candidatos. Isso é muito rico e tem que ser divulgado nos 4 cantos, né? Muito importante. Mas dizer assim, que a nossa chapa se resume em uma única palavra: atitude. E a nossa atitude, companheiros, veio para mostrar aos trabalhadores que eles têm direito de ter um sindicato realmente independente do governo, da direção da empresa, não tem cargos. Todos os componentes da nossa chapa assinaram uma carta-programa com compromisso de não aceitar, em hipótese alguma, durante o mandato, nenhum cargo por parte da direção dos Correios. Dizer que a nossa atitude é entrar com ações na justiça para trazer o ganho para o trabalhador, para mostrar para ele de fato que ele tem direito. Aí o trabalhador às vezes nos indaga: Vitória, por que o sindicato não entra? Não, porque o sindicato não tem interesse, né? Porque vai confrontar com a direção da empresa. Então eles não tinham interesse. Mas dizer também que essa atual gestão está aí por consequência que na parceria Moacir Shampoo colocou ele lá. Não foi ele, não está lá à toa não. Entendeu? Então isso daí tem que ser bem frisado para que os trabalhadores saibam que as duas chapas, a 1 e a 2, na verdade são a mesma coisa, porque ambas as chapas defendem o governo, ambas as chapas têm pessoas com cargos comissionados na empresa, né? Isso daí é ruim, companheiros, porque quando o sindicato tem rabo preso, quando o sindicato não tem autonomia, ele não tem coragem de lutar, né? Então, diante da nossa atitude de trazer ganhos para o trabalhador, a exemplo da folga de fim de ano, companheiros, coisa muito importante, nós, através de uma atitude, fizemos um abaixo-assinado em vários setores, fizemos a denúncia no Ministério Público do Trabalho e hoje o trabalhador está correndo o risco de, no mínimo, ganhar 2 dias de folga para não ter cidade. Isso mostra para o trabalhador que sindicato se faz com atitude, com pessoas sem rabo preso, com pessoas compromissadas com a luta, com pessoas que não têm interesses pessoais. O nosso interesse é coletivo, não é Vital quer ser o presidente. Nós temos um grupo forte que vai bem representar vocês e olhando no olho de cada um, nós estamos dizendo que vamos honrar cada voto e vamos fazer um bom mandato. E dia 3, voto chapa 3, a chapa... Pode sentar para a gente agradecer a participação de todos. Muito obrigado. Vocês se